Reforma da Previdência continua em discussão no Senado Federal. Pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é analisado pelo Congresso. Secretaria de Mobilidade Urbana alerta sobre a importância de respeitar vagas exclusivas de estacionamento. Entre os nossos convidados de hoje, vamos receber o jornalista Rodrigo Romero. E também o vereador Paulinho do Esporte, do PSD. Notícias, informações e prestação de serviço. A partir de agora, no Bom Dia Jacareí. Olá, hoje é segunda-feira, 25 de fevereiro, início de mais uma semana e você é sempre bem-vindo aqui no Bom Dia Jacareí, semana que antecede o Carnaval, né, Leilane? Pois é, Carnaval chegando e hoje a gente vai conhecer um pouquinho dos detalhes da reforma da Previdência e também do pacote anticrime enviado ao Congresso pelo nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro. Aí. Vamos começar então o nosso telejornal, como sempre, aqui com alguns destaques da nossa região e também notícias nacionais dos órgãos públicos. Aí com essa bonita foto aí de Jacareí, parceria apresenta pesquisa inédita sobre hábitos de consumo na cidade. A gente já conversou sobre isso algumas vezes aqui. Agora sim temos o resultado dessa pesquisa, Leilane. E a partir desses dados que foram recolhidos, lojistas ou empreendedores podem avaliar informações sobre os consumidores, desde o que interfere na decisão da compra ao tipo de transporte que é usado até o estabelecimento comercial. A pesquisa durou 6 meses e foi feita com base em padrões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E essa parceria foi entre a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento e o Instituto Federal de São Paulo, a unidade dele aqui na cidade de Jacareí. Vamos lá, mais um destaque agora. Jornal Vale. Isaías irá atender pedidos do Ministério Público e Defensoria sobre plano diretor em Jacareí. Esse que é um assunto, aí um tema que se arrasta há alguns meses, o plano diretor da cidade está suspenso. A gente falou até a semana passada sobre isso aqui. Sim. Com o vereador, eu não lembro quem. Agora você está tentando mexer na memória, fica difícil. Mas a gente já falou várias vezes sobre isso, né? O plano diretor, a gente estava falando da questão do empréstimo, eu lembro. Acho que foi o Rodrigo Vieira. Rodrigo Vieira estava aqui, exatamente, explicou pra gente, né, o plano diretor. Uma das razões do plano estar aí suspenso foi o Ministério Público, a Defensoria falaram da questão do envolvimento da população na construção do plano diretor, com um número maior de audiências, mais divulgação e alguns outros pontos que agora o prefeito Isaías vai atender aí, vai conversar vai prestar essas informações, né? A Defensoria e o Ministério Público, por exemplo, eles apontam que é necessária a criação de um grupo de trabalho que vai integrar a coordenação da continuidade da revisão do plano diretor. Esse grupo deve ser composto por um representante da academia, né, das universidades aqui, das faculdades da cidade, um dos movimentos populares em defesa da cidade, um representante de entidades da classe trabalhadora, uma liderança comunitária e um de sociedades de amigos de bairro e um representante da Câmara Municipal de Jacareí. Tá aí então. Vamos para a próxima notícia. O Senado, projetos legalizam a educação domiciliar, o chamado homeschooling. São dois projetos que estão lá em andamento e um deles deixa claro no Código Penal que não é crime e nem abandono intelectual ensinar crianças em casa. O outro regulamenta a educação domiciliar para permitir às famílias adotarem essa modalidade de ensino. As propostas surgiram por conta de uma demanda apresentada pelos pais de uma menina que na época tinha 11 anos, que tiveram o pedido de educação em casa negado pela Secretaria de Educação de Canela, lá no Rio Grande do Sul. Então a ideia dessa proposta é legalizar o ensino dentro das residências domiciliares. Tá aí. Próximo assunto, aí a Câmara Federal, Câmara dos Deputados, proposta inclui crime de conspiração no Código Penal. Aí eles querem incluir então um projeto de lei, o crime de conspiração quando 2 ou mais pessoas se articulam à prática de delitos e iniciam tarefas com este objetivo. Segundo o texto, a pena será a mesma do crime conspirado, reduzida de 1/3. Proposta segue em análise na Câmara. Agora a nossa última notícia é EBC. A Agricultura prepara medida provisória que muda inspeção sanitária no país. É isso mesmo. Depois de já colocarem as propostas do pacote anticrime e também da Previdência, o governo agora vai editar uma medida provisória modificando então a inspeção sanitária de alimentos
de origem vegetal e animal e de produtos agroindustriais, como celulose e álcool, por exemplo. A intenção do governo é que empresas façam autocontrole da qualidade e integridade dos produtos antes de levá-los aos mercados interno e também externo. As inspeções em diferentes cadeias produtivas incluem melhor gestão de processo nas propriedades das lavouras e criação de animais, fiscalização dos insumos utilizados, como, por exemplo, sementes, agrotóxicos e ração para animais, e na etapa também de transformação industrial e de comercialização. Então, todas essas informações, a ideia é que eles tenham melhor tratamento e também melhor segurança na hora de colocar os produtos à venda. Isso aí. Muito obrigado, Leilane. A gente acompanhou então os nossos destaques e com a gente está aqui o Rodrigo Romero. Rodrigo que está com cara de sono, ficou vendo o Oscar até tarde da noite ontem. Cinéfilo, né, Rodrigo? Escreve coluna de cinema aqui no Diário de Jacareí. Gostou do resultado do Oscar? Esse ano, mais uma vez, tivemos a discussão da questão da mulher, da representatividade dos negros no cinema. O filme Green Book ganhou o Oscar, o Spike Lee virou de costas na hora da premiação, não sei se você leu sobre isso. Ele acha que é um filme que trata do racismo, mas de uma forma racista. Você acompanhou essa discussão? Eu assisti até o fim, a cerimônia de ontem do Oscar, gostei de alguns resultados, outros eu discordei, mas essa questão do politicamente correto está influenciando, entre aspas, as escolhas do Oscar. O Oscar talvez seja o último evento, a última festa do mundo das artes que ainda não tinha cedido o lugar para essa turma do politicamente correto, da turma que reclama pelas cotas, por exemplo, quando nenhuma mulher indicada para melhor diretora, eles reclamam. Teve o movimento Me Too o ano passado, ano retrasado também. Então agora eles estão começando a abrir um pouco essas portas, já de 5, 4 anos para cá. O Oscar de ontem foi marcado por mais um ano em que esses filmes foram indicados. Teve o Infiltrado na Clã, o Green Book, outros filmes também que... Pantera Negra, que é um filme ganhando 3 troféus do Oscar também. Então é um Oscar que... Ontem eu ouvi um comentário de um jornalista falando que aquele filme do Nasce uma Estrela, do Bradley Cooper com a Lady Gaga, era um filme, antigamente, se fosse feito um filme desses até uns 20 anos atrás, era um filme para ganhar o Oscar de melhor filme. Só não ganhou agora porque o Oscar está mudando seus cenários de eleitores. A gente viu nos últimos 2 anos mais de 2.000 pessoas entrando na academia como eleitores aptos a votar em várias categorias. Então o Oscar agora está indo para esse caminho. Pantera Negra foi o primeiro filme de super-herói que foi indicado a melhor filme. Já é um grande salto nesse sentido, né? Então o Oscar está mudando nesse sentido. Tem gente que acha que muda para melhor, outros mudam para pior. Mas é uma mudança significativa, né? Tem um autor, acho que chama Bill Nichols, ele fala que todo filme de ficção é um documentário. Porque ele, de certa forma, ele trata de um tempo, das discussões que estão acontecendo na sociedade. Vai representar o tempo que o tempo filme em tá que ele foi filme. feito. Então, tá aí. O Oscar também reflete as discussões. Porque essas discussões que a gente está falando são as discussões que a gente acompanha no dia a dia, no cotidiano, né? Só um ponto do Oscar que eu discordei bastante foi a vitória do Rami Malek como ator pelo filme do Freddie Mercury, né, o filme do Queen. O Christian Bale faz um trabalho de muito mais esforço, de muito mais talento. Ele mudou fisicamente para fazer o filme. Teve que carregar uma maquiagem forte em cima dele, engordou 20 quilos para fazer o Dick Cheney. E foi aí... Não conseguiu a vitória em favor Justiça do Oscar é Velozes e Furiosos nunca ter ganho um prêmio, Rodrigo. Isso é uma coisa que me deixa magoado. São 12 filmes e nenhum deles foi indicado Velozes até hoje. Velozes e Furiosos deve ser recordista do Framboesa de Ouro, né? Que elege os piores do ano. Tá aí, Rodrigo, o que mais você traz de destaque pra gente? Agora falando sobre Jacareí, vocês falaram do Isaías, né, do plano diretor, que ele agora vai começar a trabalhar alguns para atender. Vocês se lembram que quando começou essa discussão, eu não sei qual se o prefeito Isaías veio aqui falar sobre isso, ou se foi algum vereador, que eles falaram que essas demandas do Ministério Público estavam todas incorretas, que teve todas as discussões, que eles não iam ceder para nada, e agora já começa a ver que realmente eles vão começar a mudar algumas coisas, né? Ficou um impasse, né, Rodrigo? A situação não andou para lado nenhum, então
Você vê isso como um recuo ou como um avanço? Alguém tem que ceder, né? Nesse caso, é o nome do filme, do Jack Nicholson. Nesse caso, quem cedeu foi o Isaías. Agora vai propor algumas coisas, né? De reuniões, vai fazer esse grupo que foi montado aí, inclusive com um membro aqui da Câmara Municipal. Então, esse é uma mudança significativa. E uma prestação de serviço que eu queria fazer aqui é que a partir de hoje, até quinta-feira, a Avenida Major Cássio Ferreira, ali num ponto perto da ponte que tem ali próximo dessa rua, vai ficar interditada totalmente por conta de uma obra do SAI. Eles vão fazer mais uma interligação de tubulação nessa série de obras que o SAI vem fazendo ao longo dos meses. Vai começar hoje, agora pela manhã, e vai ficar até quinta-feira totalmente interditada. Então, quem costuma dirigir por ali, passa por aquela rua, vai ter que tomar outro caminho, porque vai estar fechada a rua e vai ser reaberta provavelmente na quinta-feira. Então fique atento aí se você precisa utilizar ali a região da ponte e também passar pela Avenida Major Cássio Ferreira. Bom, na última semana o governo federal entregou ao Congresso a reforma previdenciária. Veja agora os detalhes desse projeto. Reforma da Previdência não, reformas. Serão 4 projetos no total. Um deles, que altera a Constituição, chegou nesta terça-feira. E como ele mexe muito com a sua vida, a gente preparou um material para explicar os principais detalhes. Hoje, existem basicamente 2 caminhos para se aposentar. O primeiro deles, completando a idade mínima de 65 anos para homens e de 60 anos para mulheres. Atenção, esse é o único caminho que vai continuar existindo. O outro deixa de existir, aquele para quem completa o tempo mínimo de contribuição, 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. Para quem já está no mercado de trabalho, vai ter transição. Para a aposentadoria por idade, haverá um aumento gradual para as mulheres. Elas só vão poder se aposentar aos 62 anos. Os homens continuam com a idade mínima de 65. Para o segundo caminho para a aposentadoria, aquele para quem contribui por um tempo mínimo, serão 3 alternativas. Na primeira, quem está há 2 anos de alcançar os 30 anos, se for mulher, ou 35, se for homem, pode cumprir um pedágio de 50% do tempo que falta e se aposentar pelo fator previdenciário. A segunda alternativa começa com uma idade mínima de 56 anos para as mulheres e de 61 anos para os homens. Ela subirá 6 meses a cada ano, até chegar aos 62 anos para as mulheres em 2031 e em 65 anos para os homens em 2027. A terceira opção é a conta dos pontos. O trabalhador vai ter que somar o tempo de serviço e a idade e atingir um valor mínimo. A proposta do governo Bolsonaro começa em 86 para a mulher e 96 para os homens, como é hoje. Os números sobem gradualmente. A partir de 2028, os homens precisarão chegar a 105. Em 2033, as mulheres terão que chegar aos 100 pontos. Já quanto cada um vai receber depende de uma outra conta que é igual para todo mundo. Essa conta funciona assim. Se você atingir o tempo mínimo de contribuição de 20 anos, você terá direito a 60% da média de todos os salários que recebeu. Quanto mais tempo contribuindo, mais aumenta o benefício. Para atingir 100% da média de todos os salários, vai ser necessário trabalhar por 40 anos. Alguns casos vão ter um tratamento especial. É o caso da aposentadoria rural. Hoje, há uma idade para mulher e outra para homens. Haverá uma unificação. Homens e mulheres vão ter que chegar aos 60 anos para se aposentar. E o tempo de contribuição sobe de 15 para 20 anos. As mudanças serão graduais. Para professor também haverá mudanças. Hoje não existe uma idade mínima, mas a proposta cria uma, de 60 anos, tanto para homens quanto para mulheres. E o tempo de contribuição, que é de 25 anos para as professoras e de 30 anos para os professores, passa a ser de 30 anos para todos. A principal mudança para policiais é a criação de uma idade mínima. Antes, ela não existia. Agora, para se aposentar, o policial vai precisar ter, no mínimo, 55 anos de idade. A proposta do governo é ainda mais complexa. Ela prevê também, por exemplo, a mudança das alíquotas que se paga para a Previdência. E também o famoso modelo de capitalização que vai mudar todo o sistema. Os detalhes desse modelo de capitalização só virão depois que essa primeira proposta for aprovada. Mas, nos próximos 30 dias, o governo prometeu enviar ainda outros 2 projetos. Um para endurecer as regras de cobrança dos grandes devedores e outro para mudar a previdência dos militares.
Vale lembrar que a gente já tem uma proposta aqui que muda as regras para evitar fraudes na Previdência. Ou seja, aí no total são 4 propostas. Eu sei, é muita coisa. A TV Câmara vai continuar acompanhando isso tudo de perto. Aí eu reforço as palavras do nosso colega aí, jornalista, é muita coisa e nós vamos continuar acompanhando de perto, né? São Ainda muitas tem muitas mudanças, dúvidas. alguns casos são diferentes, né? Tem algumas Tem o tempo de adaptação ainda, peculiaridades, militares, tem, enfim. políticos. Funcionários públicos, né? Esses não entraram nesse pacotão aí. Né? Mas provavelmente vão entrar. E os políticos Será também. que os militares vão entrar, Rodrigo? Provavelmente essa reforma da Previdência vai ser muito retalhada. As filhas quando dos chegar no militares Congresso. que têm direito à pensão até solteiras, que aí não se casam, elas vão entrar? Isso é uma vergonha, né? Essa é uma vergonha que tem, já perdura, já faz várias décadas já, e ninguém consegue mexer nisso porque tem um movimento muito forte dos militares sobre isso também, né? São os familiares dos militares que recebem esse tipo de benefício. Mas provavelmente essa reforma da Previdência, quando chegar na Câmara e quando for para o Senado, vai ser muito retalhada. Muito retalhada porque o presidente Bolsonaro ainda não tem uma base política na Câmara e no Senado ainda concretizada. Então, quanto mais confusa tiver essa base dele nos dois poderes, na Câmara e no Senado, mais retalhado e mais demorado vai ser a votação para se concretizar essa reforma da Previdência. Bem. Bom, vamos ver como é que fica o tempo nesse início de semana. Hoje, amanhã, já um dia quente. Vamos dar uma olhada aqui na previsão do tempo. Como eu falei, já amanheceu uma segunda-feira muito quente. A massa de ar quente que chegou no fim de semana faz com que as temperaturas subam ainda mais nesta segunda-feira aqui em Jacareí. A sensação do tempo abafado continua. A umidade relativa do ar será de 61%, com 62% de chances de chuva, e deve vir à noite naquelas típicas pancadas de verão. Os termômetros devem variar entre 22 graus de mínima e 35 graus de máxima. Amanhã, terça-feira, a nebulosidade virá com mais força e vai provocar chuvas à tarde e à noite, mas as temperaturas seguem altas. A umidade do ar será de 77%, com 71% de previsão de chuva. A mínima é de 22 graus e a máxima atinge os 32. Aí. Rodrigo, mais algum destaque? Tem um destaque aí do meio político que aconteceu no fim de semana. O PSDB trocou a sua diretoria municipal aqui em Jacareí. O antigo presidente, que era o Marcelo Pereira, que trabalha hoje atualmente no gabinete do vereador Aderbal Sodré, ele deixou a presidência e quem assumiu a presidência foi o Adir Rossi Júnior, que é filho do ex-vereador Adir Rossi, que inclusive foi presidente aqui da Câmara. Ele vai ser o presidente agora, para esse ano de 2019. E a Patrícia Giuliani, que é vereadora licenciada, atual secretária de Assistência Social, é a vice-presidente a partir de agora do PSDB. Não teve um ano troca. só de mandato? Se não me engano é um ano. Não tenho certeza, mas se não me engano é um ano de mandato. Porque até o ano, eu lembro que é um ano mesmo, porque em janeiro do ano passado quem assumiu foi o Marcelo. Então certo. Ficou esse ano e agora foi trocada para o Adir Rossi Júnior. Então ele assume e vai ficar até o fim do ano. Tá bom. Vai. Bom, você pode acompanhar o trabalho desenvolvido pelos vereadores em nosso site, jacareí.sp.leg.br. E também, aqui no Bom Dia Jacareí, nosso quadro Momento Legislativo. Vamos ver aqui então. Temos hoje o destaque do vereador Paulinho dos Condutores do PR, que fez um pedido de informação sobre 2 aparelhos de raio-x que não estão sendo usados em UPA, lá da região central da cidade. Temos também o vereador Juarez Araújo, do PSD, que quer saber se há restrição para que o cartório de registro de imóveis não realize funções de desdobro e remembramento aí de lotes de imóveis na cidade de Jacareí. Vamos agora ao próximo, finalizando. A vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, faz um requerimento a uma loteadora para ter informações sobre termo de quitação de imóveis no Terras de Conceição. Esses são os 3 destaques de hoje. Você pode acompanhar tudo o que acontece aqui na Câmara em nosso site. O site da Câmara é como um portal, né? Você encontra não só as nossas redes sociais lá, também a transmissão da TV Câmara e outros serviços à população. Bom, entenda agora o conjunto de medidas chamado Pacote Anticrime, levado ao Congresso Nacional pelo ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Três projetos e 3 alvos claros. Crime organizado, crime violento e corrupção. São problemas que nós entendemos relacionados
Não adianta enfrentar um sem nós enfrentarmos os demais. O texto altera 14 leis diferentes, entre elas, banco de DNA. Ele já existe, mas agora haverá regras claras. Condenados por crimes violentos vão ter que ser registrados assim que ingressarem na prisão. Prisão em segunda instância. Hoje, a lei prevê prisão só depois que todos os recursos forem esgotados. Há uma discussão jurídica. Desde 2016, o STF autoriza a prisão em segunda instância. A proposta formaliza em lei a determinação para cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Organizações criminosas hoje ficam em presídios de segurança máxima aqueles casos de interesse da segurança pública. A ideia endurece as possibilidades, aumentando o tempo máximo no regime diferenciado de 1 para até 3 anos. Solução negociada. Hoje, não existe essa previsão legal. A proposta é que aqueles que confessarem o crime recebem em troca a redução da pena. As propostas alteram no total 14 leis diferentes. Não se trata de apenas aumentar penas. Nós estamos, na verdade, criando métodos de investigação, como agente encoberto, bancos nacionais de dados. Estamos destravando a nossa legislação processual para nós termos um sistema de justiça criminal eficaz. A proposta é um começo. Aqui na Câmara, ela ainda vai ser muito debatida antes de qualquer votação. Esse tipo de política aumenta a violência na sociedade, não diminui. Embora o senso comum existente e na qual Moro navega, né, é esse de que bandido bom é bandido morto, que lugar de bandido é na cadeia e tal. Em vez de se tratar de educação, de saúde, de segurança pública, de inteligência nas investigações, se trata do mesmo modelo repressivo. Não concordo, eu acho que é um equívoco do parlamentar dizer que isso vai aumentar a violência. Pelo contrário, na hora que você tem medidas mais duras, regras mais rígidas, automaticamente você reduz a criminalidade. Não tenho dúvida que esse projeto ele vai funcionar no nosso país, mas naturalmente ele precisa ser debatido de forma transparente, de forma pedagógica e ouvindo a sociedade civil organizada. Muito bem, hoje nós trouxemos então duas das reformas, né, deste novo governo, que é a da Previdência e agora o pacote anticrime, né, que o ministro Sérgio Moro levou até o Congresso. É importante ressaltar, nenhuma das duas já está valendo, né? Elas vão ser votadas pelo Congresso, vão passar ainda pelo Senado também. Como é que funciona isso? Tanto a Previdência, a reforma da Previdência, como esse pacote anticrime, eles têm que passar 2 vezes pela Câmara Federal, 2 vezes pelo Senado, aprovada por 3/5 de cada uma das duas casas, para só então começar a valer com a sanção do presidente Bolsonaro. E os parlamentares podem fazer emendas. Podem fazer quantas retalhar emendas quiser, isso, tirar parte do texto. Para isso que vai servir as discussões que eles vão ter na Câmara e no Senado. E não tem data ainda para ser votado, nem começar essa discussão. O governo que ele quer para agora, mas o Congresso Segundo o Bolsonaro disse, acho que semana passada, a previsão mais favorável, a mais otimista, é que a reforma da Previdência seja concretizada até junho desse ano e comece a valer, e o do pacote anticrime até o fim do ano, ou até outubro, por exemplo. Mas tanto as duas, a reforma do pacote anticrime tem 2 dúvidas que ficaram quando o Sérgio Moro apresentou isso. Uma era o termo de legítima defesa, que é quando o policial entra em confronto com o bandido e mata o bandido. Tem o chamado excludente de ilicitude, que quando o autor, que é o policial, vai responder por dolo, quando não tem intenção de matar. E isso, depois que for aprovada a lei, se for aprovado do jeito que está hoje, o juiz vai poder reduzir essa pena dele pela metade, ou então nem aplicar, se essa situação que o policial se envolver for segundo o texto da lei, for de extremo medo ou de extrema surpresa do policial em contato com o bandido. Então é uma situação que vai depender aí, se for retalhada pelo Congresso, receber alguma emenda, pode ser mudada ou não. E a outra é a prisão em segunda instância, que até apareceu um trecho aí na reportagem da Notícias da Rede. A situação hoje só pode ser preso quem tiver sido transitado em julgado ou então em segunda instância, como é o caso do ex-presidente Lula, se for por meio do STF. Se o pacote for aprovado, vai ser preso a partir já da segunda instância e já vai direto para a cadeia. As pessoas já forem julgadas em segunda instância. Então vamos ver quando que vai ser aprovado isso
e com quantos retalhos, quantas emendas os senadores e os deputados vão continuar nessas emendas aí. Rodrigo, uma questão também que chamou a atenção foi a exclusão do Caixa 2 como crime, ao menos nesse primeiro momento. Quer dizer, essa proposta inicial que foi entregue, ela não era a proposta inicial que o Sérgio Moro havia divulgado. Algumas coisas acabaram ficando de fora, entre elas o crime de Caixa 2. Isso deve voltar a ser crime? Uma nova proposta em separado deve ser apresentada no Congresso? Essa do Caixa 2, tenho quase certeza que isso vai ser uma das emendas que os deputados vão colocar nesse projeto anticrime. Porque antes o Sérgio Moro tinha a ideia de colocar o Caixa 2 já incluso nesse pacote anticrime. Ele mudou de ideia porque ele disse que conversou com alguns políticos sobre isso, tinha algumas divergências entre uma lei e outra do Caixa 2, e ele não colocou nesse texto do pacote anticrime. Mas provavelmente, durante as discussões nas duas casas, vão aparecer emendas que vão colocar o Caixa 2 como crime. Aí ou se vai retroagir, ou se vai ser a partir daquele momento, aí vai ter que se ver depois. Mas com certeza vai ser uma das emendas que eles vão colocar para ser discutida e votada. Tá bom. Muitas dúvidas e muita discussão ainda. Olha só, o João Paulo está nos assistindo, ele está dizendo pra gente aqui que o mandato do diretório do PSDB é de 2 anos. 2 anos. Bom, e aqui também está a Zuleika, obrigado pela sua audiência, Zuleika, a Taninha, o Paul, a Vera Lúcia, Tamires, Isaías, Cris Fidelis, todo esse pessoal que está nos acompanhando. Você está nos acompanhando aí pela internet? A TV Câmara voltou ao ar no canal 61.4, já desde o final de semana, o sinal foi restabelecido, estamos então novamente no HF, TV aberta para toda a cidade de Jacareí. Ajude a divulgar aí também. Agora com a cobertura maior. Toda a cidade. Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. No segundo bloco, vamos receber o vereador Paulinho do Spot. Bom Dia, volta já. Eu acho muito importante porque através disso todas as pessoas têm acesso ao transporte, podem ir para vários lugares. Eu acho o transporte público muito necessário, é uma coisa que ajuda as pessoas a se locomoverem para todos os lugares. Eu uso o transporte público para quase tudo no meu dia a dia. Eu vou para a faculdade, vou para o trabalho, uso para o meu lazer também. O direito social ao transporte público só foi previsto na Constituição Federal de 1988, 25 anos depois. A promulgação da emenda foi uma conquista de muitos jovens brasileiros. Eu acho a conquista muito importante e necessária, até porque não é todo mundo que tem condições de comprar um carro, então, através dessa conquista, todos podem se locomover, podem ir para os seus lugares, seus trabalhos. É muito bom. Viu? Assim como o Jonathan, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Sabia que mais de 80% das propostas analisadas pela Câmara não precisam passar pelo plenário? É o que chamamos de tramitação conclusiva. Quando uma proposta tramita conclusivamente, ela segue direto para o Senado se todas as comissões chegarem a uma mesma conclusão sobre ela, seja para aprovar ou para alterar. A proposta perde o caráter conclusivo quando há uma decisão divergente entre as comissões, ou se for aprovado em plenário um recurso assinado por 51 deputados, pedindo que ela seja votada pelo plenário também. Mas a tramitação conclusiva não vale para todo tipo de projeto, não. Precisam necessariamente passar pelo plenário os projetos de lei complementar, de códigos, como o Código Penal, por exemplo, de iniciativa popular, de autoria de uma comissão, de autoria do Senado e os que tramitam em regime de urgência.
A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer circunstância de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Se todos os brasileiros desligarem seus computadores na hora do almoço, em 1 ano, se evitará a emissão de quase 40 mil toneladas de carbono na atmosfera. Isso equivale às emissões de um carro comum rodando 206 milhões de quilômetros. São mais de 5 mil voltas no planeta Terra. Fique atento, não desperdice energia e contribua para conter o aquecimento global. Consulte os horários e itinerários do transporte coletivo municipal. Disque 0800 701 0502. Você também pode registrar sua opinião sobre a qualidade do transporte público, registrar um elogio e apresentar ideias de melhoria para a prestação deste serviço em Jacareí. Para mais informações, consulte o site www.jtu.com.br. Eu sou a montanha. Eu sou o mais antigo templo da natureza. Minhas nascentes e riachos fornecem a água que vocês bebem. Minhas florestas, sua madeira e seu ar puro. Daqui de cima eu vejo como vocês têm tratado esse planeta. Vocês costumavam recarregar seu corpo e sua alma no sossego das minhas matas. Vocês já escalaram meus picos em busca de inspiração para seus dilemas. Agora, vocês pegam o que querem e contemplam apenas seus próprios ganhos. Abram os olhos enquanto ainda há tempo. Porque tem mais uma coisa que eu vejo claramente. O abismo em que vocês se encontram. Consulte os horários e itinerários do transporte coletivo municipal. Disque 0800 701 0502. Você também pode registrar sua opinião sobre a qualidade do transporte público, registrar um elogio e apresentar ideias de melhoria para a prestação deste serviço em Jacareí. Para mais informações, consulte o site www.jtu.com.br. O combate à dengue também depende de ações cotidianas de todos nós. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença é a melhor forma de vencer a dengue. Quem vê essa senhora com seu gatinho, nem imagina que aqui se esconde ela! Aquela que está sempre pronta, quase sempre pronta, para ajudar quem pede por socorro! Não sabe como tirar seu CPF? Pedir salário maternidade? Quer saber mais sobre o FIES? A Super Socorro te ajuda! Na saúde, a educação! Da segurança aos direitos humanos. Tudo o que você quer saber está a uma socorro de distância. Acesse o canal do Governo do Brasil e descubra todas as respostas com a nossa heroína. Você pode rever as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí em nosso site e canal no YouTube. Confira os projetos debatidos e votados pelos vereadores de nossa cidade.
Acesse jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí e participe do Legislativo Jacareiense. Eu sou o lar. Eu lhes dou conforto. Eu abrigo suas famílias. Perceba-me como realmente sou. Lar, doce lar. Eu sou o seu refúgio. Eu sou o chão que os sustenta, a base que os mantém firmes, os muros que lhe dão abrigo, o teto que o protege. Eu sou o seu lar. Se vocês não cuidarem de mim, eu não posso cuidar de vocês. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Jacareí. Com a gente agora está o vereador Paulinho do Esporte do PSD. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, é com grande satisfação que eu estou aqui novamente. Poder passar um pouquinho do recado nosso aos nossos munícipes. Nesse começo de ano, né, novidade, participante da mesa diretora, como tem sido essa experiência nessas primeiras sessões desse ano de 2019, vereador? Sim, é uma experiência nova, né? É uma experiência bem diferente, né? Pra gente, eu que estou há 7 anos nessa casa, sempre estive do outro lado, lá embaixo. Os mais experientes dessa legislatura. A gente sabe e a gente quer participar, a gente quer conhecer sempre um pouquinho mais. Estamos trabalhando junto com o presidente e tentando aprimorar o melhor possível para essa casa. Bom, a gente sabe também que nesse começo de ano foram votadas as comissões permanentes e o senhor faz parte de 2 delas, né? A primeira é sobre desenvolvimento econômico. Isso. E a outra sobre esporte. Como é que esporte, cultura e educação. Exato. Como é que está o andamento dessas comissões? Já aconteceram reuniões? Como é que está a pauta? Já tem alguma coisa pré-definida? Então, nós vamos começar exatamente essa semana. Toda quinta-feira é a reunião das comissões. E a gente vai se aprimorando a partir dessa semana, a gente já começa a se aprimorar e vamos discutir o andamento das comissões, o que cabe a cada um, o que cada um vai fazer, tá certo? Cada um, o seu presidente, como eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, então a gente vai trabalhar em cima disso para dar melhores condições também, da melhor forma possível, porque o desenvolvimento hoje, ele é um grande passo para a nossa cidade, no sentido de empresas, de melhorias no comércio, tá? Então a gente eu principalmente vou trabalhar muito em cima disso, que a população em si fala, nós vamos abrir uma empresa nova, vai gerar 100 empregos. Muito bom. Só que se nós abrirmos uma padaria, abrimos um comércio, vai gerar nesse comércio 15 empregos. Então, se a gente gerar 10 comércios, gerarão 150 empregos. Então, temos todo esse tipo de trabalho que temos que incentivar o comércio de nossa cidade. Na hora de pensar em desenvolvimento, às vezes compensa mais você ter uma empresa pequena, que você vai conseguir abrir ali com capital pequeno, porque você pensar numa grande empresa para empregar aí centenas de pessoas, que o resultado acaba ficando meio que igual. Exatamente. Claro que uma empresa grande é muito importante para a nossa cidade. Questão financeira, questão de ICMS, vai nos ajudar muito. Mas temos sim que fortalecer as pequenas empresas da nossa cidade, que hoje muitas estão indo embora. Bom, é isso aí. Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de respeitar as vagas de estacionamento exclusiva a pessoas idosas ou com deficiência, a Secretaria de Mobilidade Urbana realiza constantes campanhas.
O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Prefeitura, realizou uma série de ações voltadas à conscientização dos direitos da pessoa com deficiência. Entre elas, orientações sobre o uso inadequado das vagas preferenciais de estacionamento. O compartilhamento do espaço público tem que ser feito com respeito especial com as pessoas com deficiência, que elas têm uma dificuldade maior do que quem não tem esse tipo de deficiência e precisa então ter esse cuidado. As vagas são específicas para que essa pessoa tenha um acesso melhor aos locais, o que ela procura, né, para a sua vida, e é dever do cidadão respeitar as pessoas com deficiência. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, 2% das vagas de estacionamento, sejam públicos ou privados, precisam ser destinadas a pessoas com mobilidade reduzida e 5% a pessoas idosas. Dona Laide não dirige, mas acha importante respeitar a lei. Ali é lugar para, né, já tá o desenho ali para o pessoal ver. Tem que respeitar, então. Tem que respeitar. Desde novembro de 2016, depois de uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro, foi determinada a obrigatoriedade do município de fiscalizar, dentro de espaços privados, como por exemplo shoppings e supermercados, o respeito das vagas exclusivas. Locais privados a gente encontra mais dificuldade porque eles ainda têm aquele conceito que não é fiscalizado. Então, eles ficam surpresos quando a gente chega e fala, olha, aqui a gente também pode fiscalizar, é uma lei federal. E aí as pessoas começam a ter outro olhar, né, também para as pessoas que estão estacionando nesses locais. Então a gente tem que, não só os locais públicos, mas também conscientizar as pessoas dentro dos locais particulares. Por enquanto, em Jacareí, as multas não são aplicadas e o Departamento de Trânsito age por meio de campanhas educativas e orientações. O carro do seu Leopoldo estava estacionado em um supermercado na vaga de idoso. Ele tem a credencial, mas ela estava vencida, o que faz o documento perder o valor. Mas assim que a equipe de trânsito o orientou, ele se prontificou a regularizar a situação. Com certeza, foi muito bom, porque para mim era continuar até morrer, né? Então, a informação é importante. Muito bom, é legal mesmo, muito bom. Aí. Bom, importante, né, a gente ressaltar. A gente fez essa matéria, essa campanha aconteceu já tem um tempinho, mas a partir desse ano estavam sendo aplicadas multas educativas, como a gente falou na matéria, mas a partir desse ano o pessoal do trânsito tem essa autonomia para fiscalizar os estabelecimentos privados e também aplicar multas se necessário. Caso a gente chegue lá no estabelecimento e tenha uma pessoa que não necessita da vaga, a gente pode entrar em contato com a secretaria, com o departamento de trânsito, para daí que aconteça a fiscalização e, se necessário, a multa. O guarda municipal também pode multar, né? Na cidade de Jacareí, eles têm autonomia para multar, eu não digo multar, mas ele pode fazer a infração. Exato, notificá-lo ou até mesmo chamar a polícia militar para fazer a multa. O senhor acha que falta hoje, né? A gente viu ali na matéria que ainda existe uma barreira nessa questão de respeitar. As pessoas sempre usam, é só um minutinho, eu só vou ali pagar o estacionamento e já volto. Acontece isso muito, vereador? O senhor sente isso aqui em Jacareí? Então, eu acho que a educação tem que ser um pouquinho melhor da pessoa que está ali precisando daquela vaga e ela vai lá e coloca naquele minutinho, como a gente fala. Eu que faço parte do grupo de pessoas com deficiência, eu sei a dificuldade que é a gente chegar num espaço onde você não pode parar seu carro e sendo que aquele carro não é de pessoas portadoras de deficiência. Então, a questão é da educação do motorista. Esquecer aquele de um minutinho. Esse um minutinho pode fazer muita diferença. Esse minutinho pode prejudicar aquela pessoa com portador de deficiência. Tá certo? E que também, quem quiser tirar essa carteirinha, é tão simples, é tão fácil, pode nos procurar que nós encaminhamos até a prefeitura. Isso sai no mesmo dia, é uma coisa super simples, super rápida, tanto para idoso quanto para pessoas portadoras de deficiência. O senhor acha que ainda falta aqui em Jacareí, que é a questão da acessibilidade a prédios públicos, a locais de grande movimento, como shopping, supermercado? O senhor ainda acha que a gente está longe de ter uma acessibilidade adequada? Olha, a gente tem mudado bastante, tá? A gente tem melhorado, ampliado esses locais.
Tá? A gente não tínhamos acesso a shoppings, supermercados, e hoje todos eles têm um local exclusivo de acessibilidade. Então, tá mudando. Nós precisamos muito mudar várias coisas ainda, como calçadas, como as rampas para acessibilidade, para deficiente, mas já está mudando bastante na nossa cidade. Perfeito. Aí. Bom, começo de semana é sempre bom dar uma olhada nas vagas de emprego que são oferecidas pelo Pátio Posto de Atendimento ao Trabalhador. Vamos lá, vamos conferir aqui. Hoje, então, segunda-feira, o Pátio disponibiliza aí 3 vagas para pedreiro, 1 vaga para pizzaiolo, jardineiro temos 1 vaga, cobrador externo temos 4 vagas. Essas são apenas algumas das vagas do Pátio. Você pode conhecer e disputar aí outras vagas e ter mais informações lá na Rua Barão de Jacareí, 839 no centro. Pátio que fica aberto de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Você pode consultar as vagas também no site da Prefeitura, que é esse site que você vê aí na sua tela, jacareí.sp.gov.br. Bom, agora vamos falar de esporte, porque nesse ano acontece o 25º Campeonato Municipal de Futebol e as equipes interessadas em participar do torneio devem se inscrever até o dia 8 de março. Confira mais detalhes no nosso boletim de notícias. Estão abertas as inscrições para o 25º Campeonato Municipal de Futebol, nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Para participar, é necessário comparecer na Secretaria de Esportes e Recreação, na Praça dos Três Poderes, número 8, para preenchimento da ficha e comprovação de documentos. O horário de atendimento da Secretaria é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, e as inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de março. E aí, Elton, dá para você montar um time lá, se inscrever até dia 8 de março. O que você acha da ideia? Eu sou muito perna de pau. Nossa, revelações aqui. Vereador, o senhor Paulinho do Esporte, né? Conhecido como Paulinho do Esporte, tem um envolvimento com a questão do esporte, não só com futebol, né? Sim. O senhor até questão de xadrez, eu já vi o senhor falando sobre diversas modalidades. Jacareí é um celeiro de atletas, né, de várias modalidades e acabam indo disputar por outras cidades, às vezes. Como é que está a situação hoje do esporte amador, sobretudo na cidade de Jacareí? Então, a gente estava falando agora da escolinha para ele, é categoria de base esse campeonato. Esse campeonato é até 17 anos. Mas o esporte amador de Jacareí está crescendo, está melhorando, voltando como era antigamente. Nós passamos por muitas dificuldades no esporte amador e hoje ele está sendo bem controlado, bem organizado pelo Osíris, que é o presidente da Liga de Futebol. Esse ano, para você fazer uma ideia, nós iremos fazer em Jacareí 2 categorias, primeira divisão e segunda divisão. Isso mostra a força das equipes. Hoje nós em Jacareí nós temos no mínimo 40 equipes estruturadas. E essa é a questão do futebol amador. A questão do futebol, do esporte em geral, a Secretaria de Esporte tem dado um apoio total em todas as categorias. Nós trabalhamos com categoria de base em todas as categorias, dama, xadrez, vôlei, basquete, futsal, tênis de mesa. E nós temos campeões em todas as modalidades. Campeão estadual, nós temos campeão brasileiro, Hapkido, Taekwondo, Judô. Então, Jacareí é um celeiro muito grande, é uma cidade muito visada e muitas equipes vêm buscar os nossos atletas. Eu digo isso, vêm buscar aqui no Pinheiros. Eu tive um caso agora no final do ano. O Pinheiros veio buscar 3 atletas nossos do basquete sub-17. Porque nós não temos a estrutura que o Pinheiros tem. Pinheiros tem condições de pagar, tem condições de manter o atleta, pagar os estudos. E nós não podemos segurar. Nós temos que liberar. Perdemos, para vocês terem uma ideia, Jacareí no basquete, uma grande equipe. Foram 3 para o Pinheiros, 2 para o Mogi e 4 para São José. Nós estamos montando um time novo, porque os atletas foram para equipes de alto nível, de alto rendimento. E nós não temos alto rendimento.
Nós só trabalhamos a categoria de base, mas temos todas as modalidades. Aquela pessoa que quiser participar, querer conhecer, ter uma chance maior, é só procurar a Secretaria de Esporte e escolher a modalidade que ela queira participar. Vereadora, a gente sabe que nas emendas impositivas muitos vereadores fizeram indicações para justamente construir quadras, campos de futebol nos bairros. O senhor tem acompanhado como é que tem funcionado? Porque muita gente às vezes não consegue sair do bairro para procurar uma modalidade aqui mais para a região central. Tem sido estimulado a prática de esportes através de escolinhas, de modalidades diferentes nos bairros também? Sim, nós temos um trabalho dentro dos bairros, né? E a Secretaria de Esporte tem seus professores e tem colocado as emendas positivas. Nós colocamos, que nem eu mesmo destinei só para o esporte R$110 mil em vários setores, até mesmo para o skate, que eu destinei uma verba para fazer a construção da cobertura do skate. Hoje o skate é uma modalidade muito utilizada na Vários cidade. vereadores participaram dessa emenda, né, para cobertura ali, para porque não infelizmente só foi eu e o vereador Abner. Só você, vereador Abner? Só eu e o Abner. Que é a pista de skate do Parque dos Eucaliptos. Que a nossa ideia é cobri-la. Para poder sediar campeonatos. Exatamente. Inclusive. Participar à noite, né, nos dias de chuva. E também outras modalidades, como atletismo, a malha, o futebol de campo, o futsal. Tá? A gente encaminhou um pouquinho para cada um, para poder dar um melhor apoio a eles. Como eu acabei de falar, a gente está fazendo uma categoria de base. A gente não temos alto rendimento. Então nós temos que dar o apoio total para essas crianças. Mas hoje temos trabalhos em bairros, não em todos os bairros, mas tem trabalho nos bairros. É só questão da pessoa procurar no local certo. Como eu falo, tem que procurar a Secretaria de Esporte. Não ir na conversa de terceiros. Procure o local ideal e o local certo para poder se inscrever. No site da Prefeitura você consegue acompanhar aí o endereço, também Sim. o telefone, né, da Secretaria de Esportes, jacareí.sp.gov.br. Lá você consegue então entrar em contato com a Secretaria e descobrir aonde tem uma modalidade adequada para o seu filho ou para você também participar. Vereador, vou fazer uma pergunta vamos retomar um pouquinho. Ano passado o senhor foi candidato a deputado estadual. Como é que foi essa experiência como candidato a deputado? Isso te permitiu não só pensar em Jacareí, mas pensar também o papel de Jacareí, o lugar de Jacareí no estado e sobretudo na região? Sim, é uma experiência totalmente diferente. Você vai conhecer outros ares, outros caminhos, outras cidades, né, que a gente trabalhou. E eu trabalhei mais na região do Vale do Paraíba. A gente sabe que não é fácil, a gente tentou, né? E Jacareí, como das outras vezes, não fez deputado. Como eu sempre falava, se não fosse Paulinho do Esporte, que fosse alguém de nossa cidade comprometido aqui com a nossa região. Mas não foi dessa vez, mas a experiência foi muito boa. Foi uma questão de... como que eu posso dizer, uma experiência... Um crescimento. Total, uma mudança na vida da gente, tá? Porque a questão também financeira, ela é muito grande dentro da política. Porque você tem que ter uma questão financeira boa para você conseguir atingir as cidades. E a gente que não tem essa condição, fica mais difícil. E hoje, para ganhar uma eleição, teria que ter no mínimo 25 mil votos. Mas é tudo questão de trabalho, questão de crescimento. E não vamos parar. A gente quer, sim, uma melhora para a nossa cidade. Estou como vereador hoje. Vou pleitear de novo uma vaga na próxima eleição. Então a gente vai continuar trabalhando pela nossa cidade. E se futuramente abrir uma nova chance para a gente ser candidato a deputado estadual de novo, estaremos à disposição. Vereador, o senhor é presidente do PSD hoje. Isso. Atualmente o senhor é presidente do partido. Sim. Na eleição passada, o PSD lançou um candidato a prefeito, né? Na eleição em que o prefeito Isaías acabou sendo eleito. Exato. Hoje, e o PSD, o senhor, quando assumiu o partido, o senhor disse que o partido ia crescer ainda mais em Jacareí. Exatamente. Isso pode significar, vou criar uma situação difícil para o senhor aí, pode significar na próxima eleição o PSD, que hoje é aliado do prefeito Isaías, saia com um candidato
próprio novamente? Olha, candidato próprio eu acho difícil. Mas nós estaremos juntos, trabalhando lado a lado. Não sei o que pensam o atual prefeito junto a isso. Quem sabe podemos estar participando junto, quem sabe o vice-prefeito, algumas secretarias estão participando mais. Hoje nós somos base do prefeito e mudamos totalmente o PSD. O PSD é uma cara nova dentro da cidade. Não digo que o pessoal foi para outro partido. Não concordaram com as nossas ideias. E as nossas ideias é de uma nova política para a nossa cidade. Mas então, de antemão, eu já adianto. É quase certeza que não lançaremos prefeito. Faremos parte. Uma outra questão, né? Só a gente falar rapidinho da Lei Parada Segura. A lei está quase completando aí 2 anos de existência. A nossa equipe fez uma reportagem há alguns meses e na reportagem a gente viu que muita gente não conhece a lei e que também a empresa não quis se pronunciar relacionado a como é que funciona, né, o conhecimento, se tem uma imersão na hora que o funcionário entra na empresa, se tem um curso. Como é que o senhor tem avaliado a lei que é da sua autoria nesses últimos anos, vereador? Então, essa lei veio a ajudar as mulheres, né, que utilizam o ônibus de nossa cidade. Tá? Que a lei hoje ela é a partir das 10 da noite até as 4 da manhã, a mulher pode parar o mais próximo de sua residência, desde que o ônibus não saia de seu trajeto. Tá? Porque hoje nós temos pontos de ônibus em vários bairros que é um muito distante do outro. E também parar para dar um pouquinho mais de segurança. No primeiro ano, ele funcionou bem. Teve palestras para os motoristas. E nós tivemos reclamações no ano passado de algumas moradoras que não estavam sendo atendidas. Entrei em contato com a empresa de ônibus. Eles nos prontificaram a repassar para os motoristas novos a importância que a lei tem. Então pode entrar em contato com o gabinete do senhor, sim, caso a pessoa não seja atendida, para que daí essa reclamação seja feita junto à concessionária do transporte. Exatamente. Tanto a empresa de ônibus quanto a mobilidade urbana. Os dois trabalham em conjunto. Mas então, quando alguém tiver alguma dificuldade, pode nos procurar, pode sim que nós vamos rever isso aí para que não ocorra mais. Porque é um projeto de tamanha importância para a mulher, dando um pouquinho mais de segurança. Ainda mais nos dias de hoje, que estamos bem... Eu não sei qual que é a legalidade disso, eu acho, não sei que não poderia obrigar a empresa a colocar um cartaz dentro do ônibus, imagino que devem ter alguns impedimentos, mas fica uma boa sugestão para a empresa, do mesmo jeito que tem lá, não fale com o motorista, conheça o seu direito, a lei da parada segura, seria uma forma de ajudar a divulgar, sobretudo com quem anda de ônibus, que é o público da lei, né? Exatamente, eu também fui muito questionado na questão, por que não parar para o deficiente físico? Por que não parar para o idoso? Nós temos vários, que nós pegamos na época da mulher, né? O deficiente físico, hoje, infelizmente, nós não temos local ideal para parar, para que ele possa descer. Muitos locais ainda a calçada não está pronta. Então, por isso, não entrou deficiente físico. Porque os locais não estão prontos para eles. Por isso, eu não coloquei também o deficiente físico. Porque vocês sabem hoje a dificuldade que é para descer aquela rampa, descer nas calçadas. E hoje, muitos locais de ponto de ônibus não existe nem a calçada. É, uma dificuldade. Vereador, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Jacareí. Volte mais vezes aqui nesse ano de 2019. Só me convidar que estou à disposição. Deixar um recado para quem está nos acompanhando. Eu quero agradecer a vocês pelo espaço, pela vontade, pelo trabalho. Sempre a TV Câmara crescendo a cada dia mais, dando oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho. E como eu sempre falo, você que não pode vir até mim, me ligue que eu vou até você. Aí os contatos do vereador na tela para você acompanhar. Vereador, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, é isso aí. A gente fica por aqui. Lembrando que você pode nos acompanhar também através do nosso site, jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram.
Nosso jornal tem 2 reprises, né? Uma ao meio-dia e a outra às 11 da noite. Toda a nossa programação você encontra também na internet, no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Voltamos amanhã a partir das 9 horas da manhã. Um abraço, até lá.